Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, que é a questão da dependência emocional e a questão do luto que envolve uma separação. Esses são temas muito importantes porque se referem a um momento muito difícil do processo de divórcio, que é quando você de fato se vê dentro desse processo deflagrado. E aí é como se fosse uma enorme tsunami emocional que chega e arrebata tudo que você tinha como garantido na sua vida. Muito bem, eu costumo dizer sempre aqui no canal e sempre na página que o divórcio talvez seja o momento mais difícil da vida de um adulto, mas também é um processo de reconstrução pessoal. É uma oportunidade fantástica que você pode ter na sua vida de se reconstruir e de fazer uma caminhada onde você seja muito mais feliz do que você era anteriormente. Mas para que você possa ter ferramentas, para que você possa ter os instrumentos para fazer essa caminhada, fazer essa reconstrução pessoal, é preciso que você entenda como é que está acontecendo esse processo de luto, na verdade, que envolve a separação, que envolve o divórcio. E aí que eu entro no tema da dependência emocional e de tudo que você... Opa, tá passando um avião aí. Você está pegando exatamente o som do avião. Mas tudo bem, eu dizia que justamente quando você começa a entender tudo o que é que se passa à sua volta, é que você começa a descobrir os caminhos que vão surgindo, não é? Então, é preciso que a gente analise essa comparação que se faz do divórcio com o processo de luto. De onde que veio isso? Por que que isso existe? Qual é a origem dessa comparação de luto? Desse paralelo que se faz do divórcio com a perda de um ente querido. Isso surge lá na década de 60, mais precisamente em 69, quando uma psicóloga chamada Elisabeth Kübler-Ross publicou um livro que acabou sendo muito famoso, que é Sobre a Morte e Morrendo, onde ela fez uma enorme pesquisa junto com pacientes que estavam encarando, pacientes terminais, que estavam encarando a finitude da vida, né? A própria morte. E aí ela elaborou um modelo que depois acabou sendo estendido, as pessoas acabaram estendendo para todos os tipos de perda que a gente acaba enfrentando na vida. Mas é importante que se tenha em mente que o modelo da doutora Ross foi desenvolvido com pacientes terminais, né? E quando você passa esse modelo direto para o divórcio, você se esquece que dentro de um processo de divórcio, dentro de um processo de separação, dentro desse terremoto emocional que é uma separação, na verdade você pode encarar como sendo 3 processos de luto ao mesmo tempo, simultaneamente, o que faz com que essa situação fique ainda mais confusa, ainda mais difícil para se lidar com ela, né? E quando eu digo 3 processos de luto, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que, primeiro, você tem um luto que é o mais óbvio, que é o luto do próprio relacionamento. Quando você entra num processo de separação, quando você está vivenciando o divórcio, você tem que digerir o fim desse relacionamento, né? E isso é difícil, porque às vezes esse relacionamento é de anos, às vezes de décadas, envolve lembranças, envolve sonhos, né? Envolve, afinal de contas, toda uma construção que você fez para a sua própria vida. E elaborar o luto do relacionamento em si é bastante difícil. Mas existe ainda um outro luto que às vezes as pessoas não se dão conta, que é elaborar o luto da perda da pessoa amada, né? Da perda do companheiro. Isso é um luto diferente do luto do relacionamento, porque você passa a ter que digerir a perda daquele companheiro, às vezes de tantos anos, de décadas. E isso se distingue da perda do relacionamento em si.
Mas, como se fosse pouco tudo isso, ainda existe um terceiro luto que precisa ser elaborado, que é o próprio luto. Quando você está num processo de separação, além da perda do relacionamento, além da perda do objeto do seu amor, do seu companheiro, existe ainda um terceiro luto, que é quando você se dá conta de que você não é ou não vai poder ser mais o mesmo que você era quando você estava dentro dessa situação. E aí é que, de fato, se dá a própria reconstrução. Então, esse terceiro processo de luto, quando você olha para você e vê que você não é mais o mesmo, que você precisa se reconstruir, que a ideia que você tinha de si próprio talvez não corresponda exatamente à realidade ou o que é que você vai querer daqui para frente, isso envolve um terceiro processo de luto. Então veja, passar por uma separação é especialmente complicado, porque você tem que elaborar tudo isso e tudo isso vem ao mesmo tempo. Tudo isso é um enorme questionamento que você tem que fazer na sua vida. Por isso que o divórcio é um ponto muito especial na vida de qualquer pessoa. Muito bem, como que é o modelo da doutora Ross, da Elisabeth Kubler-Ross, que foi elaborado no final da década de 60, quando ela fez uma enorme pesquisa com pessoas que estavam em processo terminal. O modelo da doutora Ross, ele prevê que todo mundo pode passar por 5 fases quando está vivenciando um luto. Mas ela faz algumas ressalvas, que eu faço aqui também para que você pense nisso quando você pensar sobre o seu próprio processo de separação. A doutora Ross, ela coloca que não necessariamente todo mundo vai passar por essas 5 fases do luto. E também ela coloca que não existe prazo pré-determinado para essas fases. Algumas podem ser muito rápidas, algumas podem levar anos. Não é? E também ela coloca que não existe uma ordem pré-estabelecida para que você passe por essas fases. Muitas dessas fases, elas acontecem ao mesmo tempo. Às vezes você vivencia não só uma fase, mas 2. Às vezes você passa por 3 fases, às vezes no mesmo dia, porque passar por um divórcio é de tal forma desagregador, desconcertante, que as suas emoções, os seus sentimentos, eles começam a se misturar de uma forma impressionante. Às vezes, ao longo do dia, você tem vontade de matar o seu ex-companheiro. Às vezes, no mesmo dia, você tem uma vontade irresistível de reconstruir a vida com ele. Não é? E você tem também, às vezes, a aceitação de que tudo aquilo acabou. Então, veja, o que a doutora Ross coloca de uma forma muito clara é que, primeiro, não existe uma sequência pré-estabelecida, embora exista uma sequência lógica para que você passe por essas 5 fases. Não existe uma duração pré-determinada e não necessariamente você é uma após a outra. Ou seja, resumindo, o que a doutora Ross esclarece é que essas 5 fases do luto não compõem uma receita de bolo. Na verdade, cada um tem a sua própria história, cada relacionamento é único e cada divórcio, cada separação também vai acontecer de uma forma única, porque afinal de contas são 2 seres humanos únicos que estão ali dentro de uma experiência que está terminando, né? Então, como cada um vai encarar isso, é uma situação que nunca se reproduziu antes e nem nunca vai se reproduzir depois, né? Então, feitas essas ressalvas sobre essas 5 fases do luto, dá para dizer que a primeira fase do luto é a negação. O que é a negação? A negação é quando você se depara com a situação, você se depara com o fato, mas de alguma forma aquele fato é tão forte, né? É tão arrebatador, é tão devastador, que até
uma maneira de você se proteger de todo esse potencial destrutivo que aquele fato apresenta, você, de alguma forma, você faz de conta que ele não está acontecendo, né? Então, quando, por exemplo, se o seu companheiro chegar para você e falar assim, olha, eu quero me separar, você talvez, se você estiver nessa fase de negação, você vai começar a dizer, não, ele estava num momento de raiva, ele não quis dizer isso de verdade, isso foi só um momento, ele não pensa assim, eu tenho certeza que as coisas não estão nessa situação. Quando não, você simplesmente faz de conta que não ouviu o que foi dito. Enfim, você entra num processo de negação absoluta do que está acontecendo. Muito bem. A segunda fase do luto é a fase da raiva, né? Então, nesta fase, você começa a construir um estado emocional, você constrói um estado emocional onde toda aquela situação ela é absolutamente injusta. Você constrói uma imagem do seu companheiro onde ele não tem mais qualidade nenhuma. Você simplesmente realça todas as coisas ruins que ele tem, ele passa a não ter mais nenhum ponto positivo e todos aqueles aspectos ruins vão deixando você cada vez mais revoltada com o que está acontecendo. E você começa a achar que você não merece aquilo que está acontecendo. E você começa a amaldiçoar a vida, que a vida não vale a pena, que a vida é uma porcaria, e você fica com muita raiva, né, com ódio daquilo que você está vivenciando. Você passa a maldizer tudo que está na sua frente. Essa é a fase da raiva. Depois que você passa por esta fase de raiva, você vai entrar na terceira fase, que é a fase da barganha. Mesmo tendo feito a negação dos fatos que estão acontecendo, mesmo se sentindo completamente traída pela vida, ou pelos fatos, ou pelo companheiro, e aquilo te dá um ódio tremendo, quando você chega na barganha, você começa a fazer qualquer negócio para manter a situação. Essa que é a ideia do estado emocional de barganha. Então aí vale tudo. Vale terapia de casal, vale cartomante, vale astrólogo, muitas pessoas abraçam uma nova religião. Enfim, existe uma situação onde você, às vezes, por extrema vontade de manter a situação antiga, ou então por muito medo de partir para uma situação nova, seja lá qual motivo for, você começa a tentar de todas as maneiras recuperar. Né? Vale também, muitos casais saem para uma segunda lua de mel e fazem planos, e fazem todas as tentativas possíveis, né, para manter o relacionamento. Simplesmente isso. Evidentemente, algumas pessoas, alguns casos, talvez se reconciliem, talvez consigam reconstruir esse relacionamento de alguma forma. Mas, normalmente, a fase da barganha é um comportamento desesperado, caótico, para tentar manter aquela situação. E, evidentemente, na maioria das vezes, isso não acontece. Depois que você passou pela primeira fase, que é a fase da negação, depois que você passou pela segunda fase, que é a fase da raiva, e você passou pela terceira fase, que é a fase da barganha, vem a quarta fase, que é a fase da depressão. Nessa fase de depressão, o que acontece é que você, de alguma forma, se dá conta de que a separação é inescapável, que não existe, que ela está colocada na mesa, que não existe maneira de sair disso, e você vê que aquele relacionamento, ou às vezes toda a sua vida dentro daquele relacionamento, está simplesmente se dissolvendo, né? E dentro,
como eu disse no começo do vídeo, dentro desse dissolver, tem não só a dissolução do relacionamento, mas tem o dissolver do parceiro e às vezes tem o dissolver de si próprio. Então, a sensação nesse quadro, nesse momento emocional, nessa fase do luto, da depressão, é uma sensação de nada, né? É uma sensação de que o passado foi puro desperdício de tempo, de vida, que o futuro simplesmente não existe e que o presente é um nada, que o presente é simplesmente um enorme vazio. Essa fase da depressão é a fase onde, de fato, você está ali digerindo o fim, você está fazendo o luto desses relacionamentos, desses símbolos e dessa situação que você viveu até o momento. Depois que você consegue digerir isso, você consegue passar por esse nada, que é o momento da depressão, vem a quinta fase, que é a fase da aceitação, né? Essa fase da aceitação é uma fase que normalmente as pessoas refletem como um momento de uma certa tranquilidade diante de um fato da vida. Nessa fase de aceitação é quando você se dá conta de que aquilo tudo acabou, que o objeto do seu amor também não existe mais e que quem você era também, ou quem você pensava que era, também não existe mais. É uma aceitação mesmo, né? Você encara a vida como sem véus, sem fantasias, e você percebe que aquilo tudo realmente acabou. Pode parecer que isso é triste, não é? Mas quando você está passando por esse momento de aceitação, lá no fundo começa a aparecer uma sexta fase, né? Que não é a fase que não aparece no estudo da doutora Elizabeth Ross, porque ela fez esse estudo com pacientes terminais, né? Mas quando você está num processo de separação e depois que você passa pela aceitação, lá no fundo começa a brotar uma outra fase, que é a fase de superação. Quando você começa a perceber que existem coisas a serem reconstruídas, que existe uma vida pela frente, que existe momentos a ser vividos. Quando você começa a voltar e olhar na sua história, naquele relacionamento, naquele casamento, e você começa não só se lembrar de coisas ruins. Aos poucos, bem aos poucos, as lembranças boas começam a ressurgir. E você começa a ver o seu relacionamento não só como uma desgraça, como uma perda de tempo, um desperdício de vida, mas o seu cérebro começa a ter espaço para ver as coisas boas que você vivenciou ali. Porque com certeza elas existiram também, né? Então, ao mesmo tempo que você consegue ter espaço para vivenciar isso, você começa a recuperar essas memórias boas, você ao mesmo tempo começa a fazer planos para você mesmo. Você começa a reconstruir a sua vida. E essa fase de superação é uma fase onde você vai começar a construir a sua independência emocional de uma forma muito mais sólida, muito mais concreta, né? E isso é muito importante, né? É importante que as pessoas que passem por um processo de separação, ou que estão no meio de um processo de separação, que elas sejam capazes de entender que isso é um processo, que isso vai levar um tempo, que isso é dolorido. Não tem como passar por isso sem sofrer, né? São as dores do parto. E não adianta escapar. Esse luto ele vai ter que ser concluído. Ainda que você não necessariamente tenha que passar por todas essas fases.
mas você vai ver que é muito natural que elas aconteçam. É muito natural que no início você faça de tudo para negar o que está acontecendo. Que depois você passe por um momento de muita raiva. Que depois você tente barganhar para manter aquela situação, ou então recuperar a situação que você vivia. Né? E a hora que você não dá, você vê que não dá, é muito natural que você entre num quadro depressivo. E depois do quadro depressivo, você vai aceitar o que aconteceu. Então, embora a doutora Ross ela esclareça que essas fases podem acontecer ao mesmo tempo, ou algumas pessoas nem vão passar por elas, que não existe um tempo determinado para cada uma delas, é muito lógico que elas aconteçam. E você, para sair disso, recuperada, né? Recuperada, sarada de todo esse sofrimento, é bom que você passe por isso. São momentos de aprendizado, são momentos de reflexão. E aí, a hora que você digere tudo isso, você pode finalmente passar para uma nova fase, onde é a fase da superação. E você pode reconstruir ou começar uma nova fase da sua vida. E se você passar por tudo isso de uma forma concreta, né? Se você vivenciar de fato as dores disso, se você olhar para isso como um período de autoconhecimento, você vai para uma reconstrução de uma forma muito mais forte, né? De uma forma muito mais esperançosa. E é assim que funciona. Né? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que tenta mostrar que é muito difícil passar por uma separação, que é dolorido, mas que existe uma sequência, existe um processo que nos conta que, poxa vida, depois de tudo isso, se você vivenciar tudo isso, você vai então entrar numa nova fase. Tá? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou, dá um joinha para mim, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Todos os comentários são bem-vindos e até a próxima. Um abraço.